Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo facto de não estar presente, como era previsível. Há 24 horas atrás eu estava convencido que estaria na minha alhada convosco a partilhar esta apresentação. No entanto, a paternidade tem destas coisas e temos tido, enfim, uma semana complicada do ponto de vista da gestão da saúde dos nossos filhos e tenho que estar a acompanhar a minha mais velha, que é quem está em casa neste momento. Agradecer também o convite, em nome do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde e em meu nome próprio também, o facto de estar aqui. Todos nós ouvimos falar deste seminário ano passado, teve bastante impacto. É uma satisfação poder estar junto do Luís Simões e toda a sua equipa, de estar na minha alhada, embora que virtualmente. O que vos trago esta manhã é uma visão sobre aquilo que são as políticas internacionais do ponto de vista da promoção da atividade física e a sua relação com aquilo que são as ações políticas e técnicas que se fazem a nível de território. E nesta aproximação farei também a apresentação daquilo que tem sido o trabalho do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, que é um programa que é desenvolvido pela Direção-Geral da Saúde, e farei também a apresentação desse trabalho que tem vindo a ser feito, sempre na base da sustentação daquilo que são as orientações políticas internacionais e, ao mesmo tempo, tentando colocar sempre os pés o mais próximo possível do território e daquilo que é a realidade das pessoas a quem queremos impactar. Antes de iniciar a apresentação, deixo-vos apenas este desafio, que é a capacidade de ver simultaneamente o todo e as partes. Portanto, estaremos numa lógica muito de zoom in, zoom out, porque falaremos daquilo que são políticas a nível internacional, e o que são pactos e o que são resultados a nível internacional do ponto de vista da atividade física e os seus impactos a nível da saúde, mas teremos também sempre a incidência naquilo que é o caso específico e particular. E este exercício, que é um exercício não é meramente académico, é um exercício sobretudo político, é algo que nós queremos ser essencial, esta perspectiva, quando somos atores, por exemplo, como é a maior parte dos que aqui estão presentes, se não estou equivocado, portanto, pessoas que estão ligadas a câmaras municipais, pessoas que estão ligadas a organizações que acabam por ser intermédias entre aquilo, ou estar num nível intermédio entre aquilo que é a política nacional e internacional e as pessoas com as quais querem impactar. E, portanto, nós temos que ter permanentemente esta ligação entre o macro e o micro e ser capazes de o ver em simultaneidade. Até porque muitas vezes o que vemos ao longe não está completamente relacionado com o que se nos depara quando fazemos o tal zoom in, que era, afinal, como era no caso da imagem, eram os mínimos. A necessidade também de interrelacionar esta imagem das bonecas russas, das matrioscas, é algo que gosto muito de utilizar, ou seja, a pequena ação feita no pequeno clube deve estar, de alguma forma, alinhada com aquilo que é a grande recomendação feita por uma Organização Mundial da Saúde, ou por uma Unesco, ou por alguma agência internacional destas de chapéu, que têm estratégias e orientações que depois são transferidas e são depois operacionalizadas a nível dos diferentes países, com os seus planos estratégicos de desporto nacionais. Nós ainda não temos no desporto, mas temos na saúde. E depois esta necessidade de saber que estamos a agir localmente, mas que há uma premissa que é maior. Portanto, não estamos apenas a agir com as 10 pessoas que estão no nosso clube, ou com as 20 pessoas que estão no nosso clube, estamos a agir com uma comunidade inteira, e que essa comunidade inteira está inserida numa comunidade maior, e que essa comunidade maior torna-se um país, e que o país está envolvido também numa dinâmica que é toda ela global. E, portanto, este é o desafio que vos lanço para terem em mente ao longo da comunicação que farei. Esta relação permanente entre macro e micro, e local e global. Ora, hoje em dia, já é indiscutível, é uma evidência científica, a atividade física tem um efeito benéfico na saúde, é o fator mágico para uma vida saudável e com qualidade de vida, quer do ponto de vista terapêutico, quer do ponto de vista preventivo. Muitas vezes fala-se da questão preventiva, que as pessoas que fazem mais atividade física, enfim, também dormem melhor, depois também têm o metabolismo a funcionar melhor, mas da mesma forma também é utilizada como formas de tratamento, ou seja, há evidência científica de que a utilização da atividade física para tratamento de uma série de doenças, nomeadamente doenças não transmissíveis, é também um fator altamente eficaz. E, portanto, isto é algo que, sendo já hoje uma evidência, necessita ser transferido para aquilo que são as práticas reais
no caso da saúde, não esquecendo que o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física é um programa da Direção-Geral de Saúde e, portanto, situa-se dentro do setor da saúde, dentro do sistema de saúde, obviamente como sistema de saúde e, obviamente, como espaço de atividade física tem relação com outros setores, e veremos isso mais à frente, portanto, tem relação também com o setor do desporto, mas estamos a falar principalmente de saúde, que é onde o programa tem os seus dois pés. E, portanto, há aqui uma necessidade de reforço do papel da atividade física, da prescrição da atividade física, do diagnóstico da atividade física e da sua utilização do ponto de vista preventivo e do ponto de vista terapêutico também, como dizia. E também a desmistificar algumas questões. Por exemplo, assisti há pouco tempo a uma conferência, e isto tem sido falado várias vezes, em que, por exemplo, a atividade física está relacionada com a diminuição da obesidade mais por causas indiretas, ou seja, melhoria do metabolismo, melhoria do sono, melhoria no controle da alimentação, do que propriamente pela queima de calorias. E temos muita ideia às vezes de que vou fazer mais atividade física para queimar gordura e, na verdade, o efeito é por via indireta e não por via direta. Por isso, aquela questão de sair a correr e vestir uma camisola com capuz, que é para suar muito e depois não fazer a evaporação do suor, que continua a acontecer, ainda esta semana vi alguém na rua a fazer isso, continua a acontecer e precisa de ser desmistificado e ser repetido tantas vezes quanto possível. Sabemos também que pessoas que fazem mais atividade física têm maior probabilidade de longevidade, porque, enfim, é natural, sendo um elemento essencial de saúde, ou um fator essencial de saúde, o facto de fazer mais atividade física ou de ser ativo tem implicações depois nos diferentes sistemas orgânicos e a pessoa acaba por ter níveis de saúde mais elevados que lhe permitem viver mais tempo. Isso está associado também com os níveis de atividade física que a gente faz, que as pessoas fazem. Ou seja, quanto mais atividade física, maior a longevidade. É também um dos investimentos, e hoje já temos vários dados de vários países, em que o investimento que é feito em atividade física tem implicações diretas naquilo que são os gastos em saúde, ou seja, se não estou em erro, e agora falo de cor, um estudo recente em parceria entre a Sport England e uma universidade, Shalamarlam, se não me engano, de Sheffield, cada libra investida por uma pessoa na atividade física e desporto implicava uma poupança de 4 libras e tal, mas enfim, são valores e como este há vários e aquilo que nós sabemos que existe é que o investimento em atividade física é um investimento que é custo eficiente e que traz benefícios do ponto de vista daquilo que é a gestão do capital público. E esses investimentos estão associados, como é que à própria promoção da atividade física, que é vista no sentido muito lato. Portanto, quando nós estamos a falar de atividade física, também estamos a falar do desporto institucionalizado, mas não estamos a falar apenas do desporto institucionalizado. Portanto, a atividade física parte de um princípio básico, que é que estamos vivos, temos um corpo e que esse corpo está programado, digamos assim, para se movimentar. Portanto, qualquer ação que suscite esse movimento é benéfica para que o sistema funcione dentro daquilo que é o seu potencial funcional. E, portanto, esse movimento pode ser feito a vários níveis, desde o mais simples, subir as escadas em vez de ir pelo elevador, à prática desportiva, regulamentada e até com ambições de performance. Mas estes investimentos que são considerados e, portanto, depois estão ligados a que têm um impacto direto são a criação de programas de saúde na escola, ligados à prática da atividade física, não necessariamente da educação desportiva, mas da atividade física também como ferramenta de saúde, a lógica do transporte ativo. Temos tido muita resistência naquilo que é a utilização da mobilidade ativa ou até de associar as novas vagas de smart cities ao que seriam as cidades verdes, o desenho urbano ativo, os profissionais de saúde também como promotores de um estilo de vida saudável e prática de atividade física, as campanhas. Portanto, sabemos que hoje ter campanhas, a Milhada tem a sua campanha, os seus slogans, as suas imagens, e, portanto, ter estes insights de informação para a população em geral também tem impacto na sua percepção relativamente aos benefícios da atividade física, o ambiente de trabalho, o levantarmos de hora a hora e que o próprio empregador tenha essa perspectiva. E estou-me a lembrar agora até de São João da Madeira, há uns anos atrás, quando o Pedro Silva estava lá, que tinha o seu programa de atividade física para os seus próprios funcionários. Isto aumenta a produtividade porque aumenta a felicidade. Também as pessoas sentem-se melhor e dão-se melhor entre si ao fazer atividade física, não é novidade para ninguém. E depois os programas comunitários, que são os programas de relação com a comunidade, desde aquelas pessoas que não têm qualquer tipo de enfermidade, ou pessoas que têm historiais clínicos específicos e precisam de fazer atividades físicas com determinadas características. E é nessa lógica, estamos a falar de atividade física num sentido muito lato,
desde a intensidade mais leve à intensidade mais vigorosa, e inclusivamente da própria prática desportiva, que não aparece aqui neste quadro, mas poderia bem aparecer. Este não é um problema, não é um problema nacional. Portanto, quando nós falamos dos níveis de atividade física e da desrelação que existe entre a atividade física e a saúde, ou o problema de saúde que nós temos, que tem base também na inatividade física, sabemos que uma pessoa sedentária está mais propensa a desenvolver doença. É um problema mundial. Este estudo já começa a ficar desatualizado, porque já é de 2018, mas é muito poderoso pela amostra que tem, enfim, e pela abordagem que teve. O que mostrou foi que um terço da população não é ativa e um terço da população é insuficientemente ativa. E apenas um terço da população era ativa do ponto de vista das recomendações da atividade física, portanto atingia um nível basal de atividade física que se considerava mínimo, ou se considera mínimo para a pessoa poder estar num estado de saúde. E este é um problema que é global, é um problema da nossa sociedade cada vez mais sedentária, cada vez mais dada ao próprio movimento, e até de associar o movimento a um certo desprestígio, não é? Portanto, a pessoa que se movimenta muito e que sua e que faz atividade, do ponto de vista social, não era bem entendido, embora isso esteja a mudar, não completamente em todas as sociedades. Portanto, a poupança do movimento é algo considerado como prestigiante do ponto de vista social. Em Portugal o caso é semelhante, se não pior, porque neste momento, do ponto de vista da Europa, e de acordo com os dados do Eurobarómetro, somos o país com menos atividade física. É certo que, e tem havido várias discussões desse nível, temos dúvidas relativamente à qualidade metodológica e científica do observatório do Eurobarómetro. De qualquer das formas, o Eurobarómetro não existe apenas para a atividade física, é um observatório credível, devidamente sustentado, mas que, no nosso caso, não temos suficientemente dados sobre as características da amostra. Sabemos que foram questionadas 1.000 pessoas, não sabemos as características dessas pessoas, de onde é que estão, onde é que não estão, enfim. A caracterização postural e sociodemográfica é inexistente e nós não conseguimos tirar conclusões e ficamos a pensar que podemos estar aqui perante algum tipo de viés. De qualquer das formas, será um viés vezes 4, não é? Porque em 2010 já tínhamos alguns dos piores resultados e desde lá para cá temos vindo a piorar. Portanto, nós só estamos mal como estamos cada vez pior. E uma coisa que aconteceu, por exemplo, na maioria dos países, não vamos falar aqui, é que realmente de 2010 para 2014 a generalidade dos países da União Europeia piorou os seus índices de atividade física, e muito associada aqui à questão da própria crise e pelos hábitos de atividade física, não no sentido de sair à rua com a família e dar o seu passeio no bosque, mas por questões económicas, que as pessoas deixaram de ir ao ginásio, de participar nas suas atividades desportivas convencionais. Mas depois houve uma melhoria de 2014 para 2018, e falando da generalidade dos países. No caso de Portugal, mesmo após a crise, nós estamos sempre em crise, isso é outra conversa, mas no caso de Portugal, mesmo após a tal crise, piorámos de 14 para 18. E agora de 18 para 22, com o Covid pelo meio, piorámos ainda mais. E, portanto, temos vindo a piorar, de batalha em batalha até à derrota final, para sermos, neste momento, o país menos ativo. E isto não é apenas uma questão de uma medalha ao contrário. De facto, sermos um país menos ativo está-nos a dar o indicador também de que seremos um país mais dependente dos cuidados de saúde, que seremos um país mais dispendioso do ponto de vista daquilo que é o orçamento de saúde, e isso tem impacto também a nível de finanças, e é necessário e é relevante que os políticos entendam isso, não a atividade física como uma ferramenta para gerar novos Cristianos Ronaldos para ver futebol na televisão, mas algo que é parte essencial do ponto de vista da saúde pública e que vai muito além da própria prática desportiva, que a inclui. Não apenas do ponto de vista, pomos estes dois quadros porque há uma segunda pergunta que generaliza, portanto não fala apenas de exercício ou desporto, mas diz também então andar de bicicleta, caminhar, fazer jardinagem, dançar, e os dados são exatamente iguais. Portanto, estamos com níveis gritantes de inatividade física de pessoas que nunca fazem absolutamente nada. Apesar de, isto diz-nos o Barómetro Nacional, o que a DGS tem feito, as pessoas não entendem subir escadas como atividade física. Portanto, há aqui uma questão também conceitual que muitas vezes, e isso acontece às vezes quando as pessoas começam a falar de desporto, enganam-se e depois começam a dizer futebol. Então, em vez de estarmos a falar de atividade física, estamos a falar de desporto e afinal estamos a falar de futebol. Portanto, esta percepção do que é o conceito de atividade física é algo que, do ponto de vista das pessoas que não têm relação com o setor, também não é claro. E, portanto, pode também levar a induzir a erro do ponto de vista da resposta. Eu nunca faço nada, mas por acaso vivo no sexto andar e subo pelas escadas. Isto pode acontecer. E na base destes resultados paupérrimos, têm sido várias as orientações e vários os documentos que têm vindo a ser
trabalhados. Vamos observar aqui dois que são as orientações da União Europeia para a Atividade Física em 2008 e o Plano de Ação Global para a Promoção da Atividade Física da Organização Mundial de Saúde, de 2018, que foi apresentado em Lisboa. Portanto, a atividade física trouxe, pela primeira vez em 20 anos, um diretor da Organização Mundial de Saúde de Portugal, e foi pela atividade física. Portanto, o Dr. Tedros, o apelido eu nunca sei dizer, mas que hoje conhecemos todos por causa do Covid, esteve em Portugal em 2018 com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República, precisamente para apresentar este plano. É sinal também de que, pelo menos naquela altura, havia compromisso relativamente àquilo que era a implementação, compromisso político, mas houve compromisso também da parte da Organização Mundial de Saúde relativamente ao trabalho que estava a ser feito em Portugal, no sentido de transformar essa realidade. São programas que têm esta visão, portanto, baseiam-se nesta lógica de modelo social em que a minha saúde não depende unicamente daquilo que é a minha ação motora propriamente dita, depende também das pessoas com quem eu me relaciono, do bairro em que eu vivo, do estilo de vida que eu tenho, onde é que eu trabalho, quais são as minhas condições de trabalho, como é que eu me desloco para o trabalho. E, portanto, esta visão da pessoa na sua ecologia, no seu contexto, e a forma como o contexto influencia a pessoa e como cada pessoa se influencia a outras pessoas dentro do seu núcleo, acaba por ser aquele que é um modelo de promoção de saúde que fundamenta estas abordagens estratégico-políticas. E que, ao reconhecer essa influência, portanto, quando olhamos para a atividade física, olhamos a partir do ponto de vista da necessidade de ter uma abordagem multidimensional e intersetorial, que considera não apenas as instituições promotoras de desporto, as instituições como é a escola, que são promotoras de qualificação a vários níveis, mas também como espaços de cidadania e saúde. Portanto, eles devem ter estes impactos também de promoção da cidadania e da saúde. Neste caso estamos a falar da saúde. E, portanto, existe o meu espaço informal em casa e a forma como a minha qualidade de vida, que é da minha responsabilidade em relação à minha casa e ao espaço que envolve a minha própria casa, a forma como eu me desloco para o trabalho, a forma como eu participo e vivo na comunidade, ou a forma como as câmaras municipais desenham hoje as comunidades. Eu vivo numa zona que é limítrofe da Ericeira, portanto, na Ericeira antiga, enfim, é o casco antigo clássico de qualquer vila, portanto, com ruas pequenas, mas na zona limítrofe cá fora, que é uma zona semi-rural, continua-se a construir estradas de alcatrão como se fossem autoestradas e, portanto, num espaço que é rural e residencial, este tipo de mensagem o que dá é que aqui devem prevalecer os carros e a sua velocidade. E, portanto, eu vivo num sítio rural em que tem carros a passar em frente à minha casa a mais de 100 a hora para ir para os seus condomínios no final da rua. E, portanto, a visão como se vê o condomínio, a visão como se vê a comunidade e a promoção da atividade física também, através da forma como a comunidade é urbanisticamente desenhada, é essencial. E depois na própria escola. E quando estamos a falar da escola, não estamos só a falar da educação física. Estamos a falar na forma como os alunos estão nas outras aulas curriculares. Eu não consigo entender hoje em dia, não vou colocar, é apenas uma parte, não vou colocar, porque estamos a falar do sistema de educação, eu não estou aqui para falar do sistema de educação, mas não consigo entender como é que em 2023 continuamos a ter os alunos sentados com o nariz nas costas do aluno da frente, quando as melhores práticas internacionais aproximam aquilo que é a experiência escolar do que já se faz, por exemplo, a nível da educação de infância. A criança e os jovens são livres de se deslocarem pela sala, têm os seus espaços de partilha e de trabalho colaborativo, têm os seus espaços de trabalho individual, têm os seus espaços de diálogo para o trabalho colaborativo e para a participação no sentido mais de dia dos próprios professores, e nós continuamos nesta Magister Dixit com as crianças sentadas, havendo até inclusivamente, e conheço vários casos, enfim, a minha esposa é professora de primeiro ciclo, e de vários casos que, após o Covid, a preocupação maior foi encher serviços curriculares e, em vez de darem mais espaço para as crianças poderem ir ao pátio, foi tirar precisamente o intervalo para que elas pudessem recuperar as aprendizagens que não recuperaram, como se encher serviços permitisse recuperar o que quer que fosse. A parte desta provocação, a escola não é apenas a disciplina de educação física, é a forma como os alunos estão nas outras disciplinas, é a forma como os alunos estão no espaço escolar, quer interior ao pavilhão, quer interior à instalação, quer no exterior da escola. É o pátio um espaço promotor de atividade física, ou é o pátio um espaço limitante e uma barreira à própria atividade física? E depois a relação com a escola em relação à comunidade. Como é que eu vou para a escola? Tenho possibilidades de ir para a escola de outros meios que não seja através de transporte privado? Existem condições para que isso seja feito. As escolas estão desenhadas e preparadas para tal, ou existe fila a 2 km quando são 8h30 da manhã das escolas? E esta visão é necessária. Portanto, o Plano de Ação Global o que nos traz são 4 grandes áreas. Criar sociedades ativas, portanto, uma lógica
mais ligada àquilo que é a regulamentação, criar ambientes ativos, a questão dos espaços urbanos, criar pessoas ativas, portanto, os programas centrados na pessoa e criar sistemas ativos que permitam, os sistemas têm a ver com a forma como, do ponto de vista organizacional, estamos organizados, passa a expressão, como estamos organizados para que essa promoção seja feita. E nós continuamos a estar organizados de uma forma muito hermética, cada um no seu plano, cada um no seu quintal, e acaba por haver pouca relação intersetorial, o que é essencial para que possamos promover não apenas a atividade física, como a saúde, como o empreendedorismo, como a cidadania, como todas as outras áreas para as quais, enfim, o bem público deve prosseguir. O objetivo seria reduzir a atividade física em 15% até 2030, com 10% até 2025. Não era previsto haver um Covid pelo meio, portanto estes dados já se sabe que não serão alcançados. E dentro destas 4 áreas há 20 ações. Eu vou focar aqui uma delas porque é uma que falarei já de seguida, que é incorporar a atividade física nos cuidados de saúde primários, ou seja, termos dentro daquilo que são as nossas unidades de saúde familiares a promoção da atividade física também como ferramenta. Dizer-vos que, naturalmente, aquela lógica do macro e do micro é importante. E, portanto, um dos exercícios que nós fizemos foi pegar no plano de ação global e tentar traduzi-lo para uma linguagem local. Ou seja, o plano de ação global dá indicações aos países. Diz aos países aquilo que eles devem fazer do ponto de vista da promoção da atividade física. E o desafio que nós fizemos, junto com o programa Municípios Amigos do Desporto, e que está publicado numa das revistas e que está em PDF no nosso site, este artigo, foi pegar num plano de ação global e transformá-lo à lógica local. Portanto, orientações para os municípios que são coerentes e consistentes com aquilo que é o plano de ação global ao nível mundial. Depois, as próprias políticas europeias. Hoje em dia, qualquer gestor do desporto deve saber de trás para a frente o livro branco do desporto e as suas 3 grandes áreas, sendo que uma delas é a função social do desporto, e dentro da função social do desporto, um dos grandes objetivos é melhorar a saúde pública graças à atividade física. E é logo o primeiro, e não é por acaso. Este livro branco do desporto foi publicado em 2007 e desde então, isto em Portugal não costuma, enfim, é algo que é surpreendente para nós, desde então é o documento reitor de todas as políticas que têm sido feitas, estamos em 2023, portanto é um documento com 16 anos, que tem algumas desatualizações, mas que naquilo que são os seus trave-mestres continua a ser um documento orientador das políticas europeias e, em consequência, das políticas nacionais que têm vindo a ser feitas. O que é extraordinário. Portanto, nós temos uma política com 16 anos que está viva e que está a acontecer e está a ter resultados, o que é sinal que não é mau ter estratégias e não é mau ter políticas, e no caso da saúde temos vivido essa experiência também desde 2016 com a forma como monitorizamos o nosso próprio produto. Estas orientações para a atividade física são também elas transsetoriais. Reparem que têm orientações para o setor do desporto, para o setor da saúde, para o setor da educação, do transporte, ambiente, planeamento urbano e segurança pública, ambiente dos locais de trabalho, serviço para cidadãos séniores. E é baseado nestas orientações, 3 ou 4 anos mais tarde houve um estudo para perceber o impacto destas orientações nos diferentes países, que foi então feita esta recomendação. Esta recomendação de 2013, há 10 anos atrás, é absolutamente essencial do ponto de vista das políticas públicas nacionais. E que são as recomendações que o Conselho da Europa faz para a promoção das atividades físicas benéficas para a saúde. Atividades físicas sempre numa perspectiva de promoção transsetorial ou intersetorial, e que inclui 23 indicadores. Reparem que as áreas são coerentes com as áreas que estavam nas orientações para a atividade física, portanto, digamos que isto é um upgrade às orientações da União Europeia para a atividade física e considera 23 indicadores. Indicadores que estão relacionados com as próprias recomendações. Hoje, por exemplo, teremos a Ruth Santos à tarde a falar das recomendações nacionais das 24 horas de saúde, portanto está alinhado com este primeiro setor. A abordagem intersetorial, o desporto, a saúde, a educação. Vejam aqui, por exemplo, no desporto, ainda há pouco tempo tive uma conferência relacionada com isto, que é os clubes desportivos orientados para a saúde, um programa de clubes desportivos. Ou seja, o clube deixa de ser apenas um sítio onde se vai praticar desporto de uma determinada modalidade, mas passa a ser também um agente comunitário, em que, por exemplo, pode receber outras atividades, pode estar em ligação com a escola ou pode oferecer atividade física aos pais para eles estarem a fazer atividade física enquanto os filhos estão a fazer as suas atividades, em vez de estarem no telemóvel sentados no carro cá fora. Na área da saúde, na área da educação, ambiente, urbanismo, segurança pública, mobilidade ativa, casa para o trabalho, terceira saúde, depois a parte das campanhas também, divulgação e, sobretudo, a avaliação, porque não se faz estratégia sem avaliação. Não há programas sem avaliação. Essa coisa de lançar a estratégia e depois, enfim, a ver se acontece, não é possível. É necessário, ou não é possível para que funcione. É necessário a sua monitorização, é necessário indicadores claros de avaliação e é necessário depois fazer uma avaliação ao final de um determinado período de tempo para que se possa ver se os objetivos estão ou não a ser cumpridos e não estando a ser cumpridos, que possam ser reorientados para poderem ser alcançados mais à frente. Portanto, esta monitorização é essencial para que tal aconteça. E se os objetivos não estiverem a ser cumpridos, não é um ataque ao responsável político naquele momento.
simplesmente a circunstância da vida real que fez com que o objetivo em si não fosse tão cumprido ou fosse mais cumprido do que era expectável e, portanto, por isso é que a monitorização é importante, é para realinhar a direção para nos voltar a pôr na estrada em relação àquilo que é o objetivo final. Na base, muitos de vocês conhecerão estes documentos. De 3 em 3 anos, a Organização Mundial de Saúde, em conjunto com a Comissão Europeia, publica estes relatórios por país, em que analisa os tais 23 indicadores que estão aqui atrás e vêem em que estado é que estão os países. Posso dizer que nenhum dos países neste momento cumpre os 23 indicadores, mas permite observar o que é que está a ser feito nos 23 países e, em geral, na Europa, relativamente aos 23 indicadores que foram considerados em 2013. E continuamos a utilizar os indicadores como indicadores de avaliação e neste momento temos dados comparativos que nos permitem ver 2015, 2018, 2021 e ver como é que estão a evoluir as políticas de promoção da atividade física ao longo do tempo no espaço europeu, neste caso no espaço europeu, considerando também os países da delegação europeia, que é mais do que a União, a delegação europeia da Organização Mundial de Saúde, que é mais do que a União Europeia. E depois esta necessidade de visão, portanto, é olhar para o desporto, é olhar para a atividade física, é olhar para a saúde, é olhar para o turismo, é olhar para as tecnologias, é olhar para o bem-estar, é olhar para o desenvolvimento económico e, portanto, olhar para a atividade física e desporto como um ecossistema. Esta é uma visão da Organização Mundial de Saúde, que é também uma visão da Comissão Europeia. Não sei se alguns de vocês conhecerão a Share Initiative. A Share Initiative quer dizer uma aliança para o desenvolvimento regional na Europa, ou seja, é a utilização do desporto e da atividade física como uma ferramenta para desenvolver outras áreas setoriais, ou seja, não para que o desporto se desenvolva em si mesmo, mas para que o desporto possa contribuir para o desenvolvimento de outras áreas. É uma espécie de desporto em todas as políticas, ou atividade física em todas as políticas. Isto era um slogan da saúde há uns anos atrás na Comissão Europeia, que era saúde em todas as políticas, e aqui é um pouco o mesmo princípio, desporto e atividade física em todas as políticas, porque o desporto e a atividade física têm impactos no ambiente, tem impactos no transporte verde, tem impactos nos serviços de saúde e na utilização de tecnologia, tem impactos do ponto de vista dos clusters económicos. Hoje em dia não temos ecossistemas de negócios na área do desporto, quando o desporto é ao mesmo tempo, no mundo inteiro, aquele setor que mais dinheiro gera com as FIFAs e os Jogos Olímpicos, etc., etc., mas continuamos a ter os gestores de desporto que saem cá para fora com a incapacidade de gerar a sua própria empresa e de entrar neste campo do empreendedorismo e do ecossistema de negócios. Portanto, o trabalho e a saúde no trabalho, as competências para a empregabilidade, o desporto como fator de coesão social, a regeneração territorial e vitalidade económica, e estas áreas que mencionei estão ligadas com aquilo que são os 4 princípios basilares neste momento das políticas europeias, que é uma Europa mais verde, mais ligada, mais smart, mais inteligente, os 5, desculpem, mais social e mais próximo dos cidadãos. O desporto tem também o seu papel. Dizer-vos que esta Share Initiative portanto, o que pretende é que os atores na área do desporto percebam que existem fundos de financiamento e existem possibilidades de intervenção que vão muito além do próprio desporto e da atividade física, e, portanto, é possível, com um programa, com um projeto na área do desporto, eu ir buscar financiamento à área que seria o Erasmus+, mas em vez de ser o Erasmus+, à área das empresas, ou à área do desenvolvimento territorial, ou à área do urbanismo. Portanto, o desporto tem este polimorfismo que me permite também, do ponto de vista do financiamento, ir a várias capelinhas, digamos assim. A Share Initiative é uma iniciativa da Comissão Europeia que está neste momento a iniciar um processo de capacitação a nível de proximidade territorial e em Portugal houve poucas candidaturas para poder receber estes processos de capacitação, mas posso-vos dizer, porque é público, que o IPDJ será um dos promotores das sessões de capacitação desta iniciativa. A comunidade intermunicipal entre Estâmega e Sousa, o Renato Luís, não sei se está presente, mas se tiver um abraço, se não estiver um abraço à mesma, porque tem aí amigos de certeza, e o Ericeira Surf Club também é um clube neste caso que receberá e fomentará estas ações de capacitação junto do seu território. E portanto uma coisa só queria sublinhar é esta relação à Organização Mundial de Saúde, Comissão Europeia. Podemos dizer que são 2 quintais, mas não são 2 quintais, são duas quintas gigantes, são 2 fazendas, mas nenhum deles quis ficar apenas na sua fazenda, não é? Portanto, eles têm feito trabalho colaborativo. Por exemplo, a questão dos 23 indicadores é um ótimo caso. Os próprios diferentes, chamemos de ministérios, os comissariados na área da educação, da saúde, são 3, enfim, eles têm do desenvolvimento rural, da saúde e da juventude e do desporto. Tem o apelo de Tartu já não existe, neste momento é o Healthy Lifestyle for All, mas é uma ação que é conjunta de 3 comissarias e depois dentro da própria Comissão Europeia os diferentes serviços que fazem a promoção da atividade física
de forma interrelacionada, portanto, sem quintais. Do ponto de vista do nosso programa, dizer-vos que há o Plano Nacional de Saúde e que em 2016 o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física integrou este plano como um dos 12 programas prioritários, como a diabetes, como a promoção da alimentação saudável, as doenças oncológicas, etc. E entre estes todos está também a promoção da atividade física. Temos 4 grandes eixos de ação: a comunicação e a sensibilização, o sistema e serviço de saúde, ambientes em contexto de vida, e vigilância e monitorização. Na questão dos sistemas de serviço de saúde, alguns já terão ouvido falar, portanto, há aqui uma lógica de desenvolvimento do aconselhamento breve. Nós hoje em dia temos os profissionais de saúde, principalmente os médicos de saúde pública, a fazerem aconselhamento para a atividade física, e fazem aconselhamento porquê? Porque conseguimos colocar-nos no sistema digital a inclusão de 3 perguntas relacionadas com sedentarismo e atividade física, em que eles utilizam estas perguntas naquelas consultas muito curtas como sinal vital para saber se a pessoa, enfim, qual é o quadro salutogénico que essa pessoa tem ou não. Depois o próprio projeto piloto da consulta de atividade física, e aqui já tem a inclusão de um profissional do exercício físico, que é um licenciado em desporto com especialização em exercício e saúde, preferentemente com experiência em exercício clínico, e portanto é o tal 3.2 que nós falávamos e que é considerado também um best buys, como dizem os ingleses, um dos fatores que o maior impacto tem do ponto de vista da custo-eficácia e da poupança do dinheiro público, é o investimento da atividade física também nos cuidados de saúde primários. Saiu recentemente pela Organização Mundial de Saúde este documento, que ajuda as unidades de saúde familiares também a incluírem, do ponto de vista das suas orgânicas, dos seus procedimentos, a atividade física nos cuidados de saúde primários. Estamos a falar de unidades de saúde familiares. E depois houve o despacho em 2017 que criou um roteiro com 3 grandes objetivos, que seria reforçar a integração da atividade física nos cuidados. Não existia atividade física, não existiam profissionais especializados, e, portanto, há a necessidade de formar os profissionais que lá estão, os diferentes profissionais, e, portanto, os médicos têm que ser formados para a atividade física, os enfermeiros têm que ser formados para a atividade física, os psicólogos, os fisioterapeutas, portanto, todos com mais ou menos conhecimento na área devem passar ou deverão passar por um processo de capacitação, e depois a relação com a comunidade. E eu vou acelerar esta parte aqui e dizer-vos que há 4 grandes passos. Há um primeiro passo que é de avaliação. Portanto, a pessoa vai ao médico e consegue, o médico tem o sinal vital, observa se a pessoa, com aquelas tais perguntas, se a pessoa está mais ou menos sedentária, e isso é um indicador de saúde. Depois existe a questão do aconselhamento breve, que é um outro nível. A pessoa tem um historial clínico determinado e necessita fazer atividade física e é aconselhada a fazer de acordo com guias genéricos, cientificamente validados, que são transmitidos a essa pessoa para que ela possa fazer atividade física, e depois a consulta de prescrição, que já são casos mais críticos, não os mais críticos de todos, porque aqui a atividade física pode ser prejudicial, mas os casos mais críticos são então encaminhados por uma consulta de atividade física que está neste momento em piloto. Isto é o que vê um médico quando está na consulta. Portanto, aparece este pop-up, eles fazem a pergunta da frequência, quantos dias por semana faz, qual é a duração e o tempo em comportamento sedentário. Isto é o número de aconselhamentos que já foram dados, portanto, da avaliação, quer dizer, ou seja, a quantidade de gente que nas diferentes ARS já respondeu a estas perguntas por parte dos médicos de saúde familiar. O aconselhamento breve é esta ideia que vos dizia. Portanto, nós sabemos que as pessoas são mais dadas a fazer atividade física quando o médico prescreve. Portanto, se o médico diz você precisa fazer atividade física, as pessoas interiorizam mesmo precisam fazer atividade física. Isto é um estudo nacional no barómetro nacional que fizemos em 2018, mas os resultados internacionais também nos dizem que se for um médico a fazer a promoção, eu também faço mais atividade física e corresponde a isso próprio. E depois há os tais guias, que são estes guias que são passados às pessoas com determinadas características e que, enfim, lhes dão informação-chave e estratégias e identificam os benefícios e até casos para a autorregulação da própria promoção da atividade física, e que são 5 guias diferentes, de acordo com a tipologia do paciente. Existe também na carteira, no MySNS, alguns de vocês terão isto instalado no telemóvel, existe um contador de passos, enfim, contador de passos gratuitos é muito fácil de encontrar para pôr no telemóvel, além deste, mas também este tem um. O projeto piloto é a tal questão da consulta da atividade física para esta linha que nós chamamos o semáforo para os amarelos. Não são pessoas que possam fazer atividade física sem um acompanhamento prioritário, mas também não são pessoas, também não pode ser o caso do vermelho, que são aqueles a quem a atividade física podia ser prejudicial. E, portanto, em Portugal está-se a fazer o projeto piloto para pessoas que têm diabetes e depressão. Junta-se aqui um profissional do exercício com o médico. O profissional do exercício não é um profissional
da saúde, está fora do sistema de saúde e, portanto, é uma forma de relação da unidade de saúde familiar também com a comunidade, e este profissional do exercício o que faz é, após a prescrição médica, faz a prescrição do exercício, entendendo aqui prescrição no sentido em que dizem os médicos e entendendo a prescrição no sentido em que entendem os profissionais do exercício que vêm das ciências do desporto. E depois este profissional do exercício que faz também é um mapeamento das organizações e dos recursos que existem na comunidade para que a pessoa que veio diagnosticada por parte do médico possa fazer exercício que depois é, do ponto de vista do volume, da frequência e da intensidade, é prescrito pelo profissional relativamente àquilo que é a atividade mais adequada para ele próprio. Tivemos o projeto piloto 1.0, as pessoas foram formadas e tal, e depois tivemos o Covid, teve que parar tudo e voltámos em março. E em março houve então a retoma, com novamente a formação, estão a acontecer neste momento em 6 ou 7 unidades de saúde familiares este piloto. Houve esta formação, foi uma formação de 3 dias para todos os médicos e profissionais de exercício que participaram, mas um dos dias foi aberto ao público e pode ser consultado, se forem ao YouTube, conseguem encontrar esta primeira sessão da promoção da atividade física através dos sistemas de saúde, está no YouTube. Estes são os centros do projeto piloto 2.0, como dizia, não todos começaram ainda, portanto há aqui ritmos diferentes. E depois há um alinhamento internacional, que é com o programa EUPAP, que é o modelo europeu de prescrição da atividade física nos cuidados de saúde primários, do qual Portugal é parceiro e do qual Portugal foi líder, porque o projeto acaba este mês, e do qual Portugal foi líder da implementação do modelo sueco nos outros países que constituem o programa. Esta semana, anteontem, regressei da Suécia, onde estive na conferência de encerramento, e, portanto, várias coisas foram produzidas, enfim, um guião de prescrição da atividade física, mas, sobretudo, houve muitas pessoas a irem receber formação à Suécia que estão agora a atuar como formador de formadores para dentro dos serviços de saúde, e, sobretudo, foi um modelo que nos permitiu alavancar o nosso próprio modelo com a experiência de mais de 20 anos que já tem de implementação dentro do Serviço Nacional de Saúde. Como dizia, houve esta conferência, foi na terça-feira passada, está disponível durante 14 dias neste link, portanto podem tirar uma foto se quiserem assistir à conferência, que foi precisamente a discussão sobre os diferentes modelos de implementação nos diferentes países e como é que aconteceu. Tivemos participação também de pessoas da Organização Mundial de Saúde, portanto é uma conferência que vale a pena assistir. Vigilância e monitorização, era o que eu dizia ao princípio, e vou acabar com isto, era o que eu dizia ao princípio, é necessário, não podemos apenas ter uma estratégia, precisamos monitorizá-la e ver até quanto é que ela está a ser cumprida ou não. Mas não apenas a vigilância do próprio programa em si, precisamos vigilar também as próprias pessoas do ponto de vista daquilo que são, ou seja, monitorizar o quê? E nós fizemos aqui a monitorização da prevalência da atividade física, das políticas da atividade física, dos determinantes da atividade física com os nossos barómetros e das práticas profissionais dos próprios profissionais que estão envolvidos. E, portanto, foi feita uma revisão sistemática de instrumentos que estão a ser utilizados, foram feitos os estudos da atividade física na altura do Covid, sabemos que o Covid agravou a prática da atividade física, portanto, pessoas que do ponto de vista social já estavam excluídas, hoje têm ainda menos têm níveis de atividade física ainda mais baixos, outros aumentaram, enfim, as pessoas do ponto de vista social mais estáveis, do ponto de vista socioeconómico até aumentaram os seus níveis de atividade física, todos aqueles que não estão nesse grupo, inclusivamente pioraram. E depois a comunicação, e acabando, devem-se lembrar desta campanha, foi a campanha do Sigma Subiu, um vídeo muito giro que valerá a pena consultarem, se não se lembrarem de ter visto na televisão, consultar no YouTube. Fizemos também a análise do impacto deste vídeo, sabemos que o vídeo teve impacto positivo no comportamento das pessoas. As recomendações que fizemos, quer para o Covid, quer hoje as recomendações das novas de 2021 da atividade física da Organização Mundial de Saúde, fizemos a tradução portuguesa, também o relatório do Plano de Ação Global da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado em novembro, o sumário executivo em português também o fizemos, e tantas coisas, tantos sítios como temos estado. Da próxima vez que fizermos uma comunicação, o póster deste seminário também estará aqui, junto de tantos outros que aqui estiveram, e todos estes recursos, a maioria deles que têm vindo a falar, são possíveis de serem acedidos no nosso site, bnpaf.pt. Finalizar com a última mensagem, que é a primeira. Uma dos 23 indicadores é ter um mecanismo nacional de coordenação de promoção da EPA, ou seja, do Health and Nursing Physical Activity. A atividade física não pode ser promovida a partir apenas do Departamento de Desporto ou do Ministério onde está o desporto, tem que ser feito de forma intersetorial. E por isso foi criada a Comissão Intersetorial para a Promoção da Atividade Física, em 2018, que tinha que produzir um plano de ação. Esse plano de ação o fazia era o reconhecimento de boas práticas a nível nacional, só que, desde 2019, porque é necessário um despacho ministerial a dizer que
ele está ativo e quem é que são os membros que o constituem. Desde 2019 está suspenso. Já houve 2 eleições legislativas desde então e nós continuamos com a Comissão Intersetorial suspensa à espera de um despacho que há reabilita, que nem sequer é por mudança de partido no governo. O governo é o mesmo, do ponto de vista do partido, mas continua suspenso em relação a isso. E houve também o que é uma boa prática do ponto de vista das comunidades, das práticas comunitárias. Criámos aqui guiões específicos, diferentes clubes, organizações, associações, as próprias câmaras municipais podem pegar nestes guiões sobre como desenvolver práticas de desenvolvimento comunitário, como é, por exemplo, o Diabetes em Movimento, que será conhecido de alguns, em que há uma relação grande da autarquia com as instalações desportivas escolares, com os profissionais de saúde e com os profissionais do desporto. O que é que aí vem? Uma nova campanha, tentar que o projeto piloto, também alavancado pelo EUPAP, se torne uma prática sistemática, a criação de novas ferramentas digitais e reabilitar a Comissão Intersetorial para a Promoção da Atividade Física, que estamos à espera e a trabalhar nesse sentido que possa ser reabilitada. Finalmente, acabando como começámos, a necessidade de relacionar aquilo que são as políticas macro com as políticas micro, sempre sentadas nas pessoas. E devia estar aqui outra seta horizontal, que é os diferentes departamentos ministeriais, os diferentes departamentos autárquicos, serem capazes também de sentarem à mesma mesa, olhando para as políticas de uma forma comum, centradas nas pessoas e não cada um a partir do seu quintal ou da sua fazenda, como assim são. Se a Organização Mundial de Saúde e a Comissão Europeia conseguem trabalhar em conjunto, não há de ser uma divisão ou 2 divisões dentro de uma Câmara Municipal que não o devem fazer. Muito obrigado pela vossa atenção. Esta é a nossa equipa, também ela multidisciplinar. Na multidisciplinaridade encontramos também a melhor forma de nos posicionarmos e de entendermos os diferentes sistemas com os quais nos relacionamos. E estou aqui para perguntas. Peço desculpa, não faço ideia se cumpriu o tempo. Não tenho aqui qualquer relógio, mas estou aqui aberto às vossas questões. Muito obrigado.